Fala, meu povo, muito boa tarde. Ó, professor Iago aqui falando. Vamos dar continuidade, tá, com as nossas aulas, a partir do direito penal especial. A gente já está aí na parte final, tá, dessa grade curricular. E a gente hoje vai estudar os crimes contra a fé pública, tá? A gente já viu boa parte aí dessa parte do direito penal especial, tá? Boa parte dos crimes em que a gente normalmente aí vai se deparar dentro dos concursos públicos, tá? E nesse momento a gente vai estudar os crimes contra a fé pública, né? Antes de a gente estudar os crimes contra a fé pública, é importante a gente observar o que seriam, né, esses crimes contra a fé pública, o que é que a gente estuda dentro dos crimes contra a fé pública e o que seria, na verdade, a fé pública, tá? Então a gente vai estudar um passo a passo de como seriam esses crimes, né? Quem seria esse bem jurídico lesado, né? O que é que o legislador ele visa proteger quando ele fala dos crimes contra a fé pública, tá certo? São crimes, né? Já adianto para vocês que recorrentemente a gente vê na esfera federal, tá? Na Polícia Federal aí mais precisamente, porém, né, ele é cobrado dentro das polícias civis também, tá? E é um assunto importante, porque diariamente a gente tem alguma situação relacionada a esses crimes. É um capítulo um pouco extenso, então a gente vai dar foco para aquelas principais, né, matérias que tem realmente um relevante interesse para o nosso conteúdo, para a nossa prova, tá? Porque é importante e não podemos deixar passar despercebido em hipótese alguma, beleza? Ó, vamos lá. Os crimes contra a fé pública a gente encontra lá a partir do artigo 289, certo? Quando a gente vê o primeiro crime, que seria o de moeda falsa, certo? E aí o artigo 289 ele tipifica o crime de moeda falsa da seguinte forma, que seria falsificar, fabricando ou alterando moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. A primeira observação ao observar esse artigo é quando a gente fala do papel moeda, tá? Ou moeda metálica legal no país ou no estrangeiro, quando a gente fala dessa situação, subentende que moedas que já passaram, né, a ter o seu uso efetivamente não vão figurar dentro desse tipo penal. Porque de uma forma ou outra, tá, existem pessoas que colecionam, tá, moedas antigas, né, notas antigas, e isso tem um grande valor também, tá? Por isso que o legislador ele especifica nesse momento aqui a moeda seria aquela que está em circulação, seja legalmente no nosso país ou no estrangeiro. Quando a gente fala do estrangeiro, a gente tem o dólar, a gente tem o euro, tá? Então são essas as notas, as moedas em que o legislador ele trata quando a gente fala nesse artigo 289, tá? Essa é a primeira observação que a gente traz ao observar o artigo 289, tá? Do Código Penal. Sim, como eu havia falado, é importante a gente observar que esse capítulo aqui, quando ele fala os crimes contra a fé pública, o que seria, né, esses crimes contra a fé pública? Esses crimes são aqueles crimes considerados, né, praticados de fato contra a fé pública, quando normalmente eles violam esse sentimento de veracidade, tá? De informações, de documentos, tá? Porque os crimes contra a fé pública, ele não vai ser apenas esses que a gente está vendo agora de imediato, né? Mas a gente vai ver o uso de documento falso, né? Falsificações em certames públicos. Então tem um conteúdo muito vasto. Mas não se trata apenas desses que a gente está falando agora de imediato, tá certo? Então, para esse momento, para que você entenda, os crimes contra a fé pública normalmente são aqueles em que vão violar essa segurança jurídica, tá? Que existe nas relações comerciais, por exemplo. Tá? Então, numa relação jurídica, numa relação comercial. Então, a partir do momento em que eu tenho, por exemplo, a comercialização de uma nota falsa, temos ali uma lesão, tá? A essa questão ali do bem jurídico protegido,
que nesse caso aqui seria essa relação comercial, essa relação jurídica. Então, essa segurança jurídica que passa a ser violada quando você tem essa comercialização de moeda ou de nota falsa, tá? Essa proteção por parte do legislador, você vai ver que quando a gente observa quem seria o sujeito passivo nessa conduta, é o Estado, né? A União, tá? Então, há essa proteção por parte do legislador para que se tenha um convívio na coletividade, para que se tenha uma segurança, né, jurídica por trás dessas moedas que são fabricadas por quem tem autorização, né, que nesse caso aqui seria a União, beleza? Então, para que fique logo claro, esses crimes contra a fé pública é justamente isso aí que eu acabei de falar, tá? Que violam o sentimento coletivo, tá? De veracidade de determinadas informações, atos e símbolos também, certo? Por isso que gera essa insegurança jurídica nas relações jurídicas também, tá certo? E aí, voltando para o slide, ó, a conduta é a de falsificar papel ou moeda metálica de curso legal no Brasil ou no exterior, tá? E de curso legal, você lembra, são aquelas que ainda estão em circulação. Aí eu coloquei aí, exemplo, o dólar, o euro, certo? Que são moedas que estão em circulação, tá? E aí ele pode ser praticado mediante fabricação ou adulteração. Quando a gente vai analisar o tipo penal, que está aí no artigo 289, a gente verifica o primeiro verbo, que seria falsificar, tá? Como o núcleo da conduta. E o que seria essa falsificação? Seria a imitação, tá? De algo que é verdadeiro, né? Então o conceito de falsificação é um conceito simples, é um conceito objetivo, né, de que seria a questão de uma imitação de algo que seria verdadeiro. E, por consequência, a gente precisa observar que no próprio tipo penal, deixa eu voltar aqui para o tipo penal, no próprio tipo penal aí do artigo 289, ele fala fabricando ou alterando. Então é importante a gente observar, se faz na verdade necessário observar, que no próprio tipo penal a figura de fabricar ou adulterar, que seria essa de alterar aí, e também a questão do falsificar, é de extrema importância a gente observar a conduta do agente para verificar qual o tipo penal que realmente ele se enquadra. Se ele vai se enquadrar na falsificação, na fabricação ou nessa adulteração. Então é importante a gente distinguir cada uma delas, certo? A falsificação já subentende-se que seria essa busca, né, seria a imitação de algo verdadeiro. Isso aí seria a falsificação, tá? A fabricação é você utilizar todos os apetrechos necessários para a formulação dessa moeda falsa. E a adulteração seria aquela questão que é muito, eu acredito que dentro dessas três modalidades é a modalidade que menos acontece, que seria essa adulteração. Por quê? Porque quando você diz assim, eu vou adulterar uma nota, tá? Uma nota de R$10, por exemplo, para que ela fique com um valor maior. Não teria lógica, até porque a nota de R$100 ela tem a sua especificidade totalmente diferente. Mas o legislador ele fala alterando. Então, se você altera, por exemplo, uma moeda que está em circulação dentro do nosso país, né, ou do exterior, mas que está em curso legal dentro do nosso ordenamento jurídico, essa adulteração ela não é tão comum. O que seria mais comum seria essa falsificação e essa fabricação, certo? Então seria o que a gente tem hoje de mais comum dentro desse tipo penal do artigo 289, beleza? Esse é o que é mais comum no momento. Quando a gente fala da adulteração, já é algo que a gente não vê tão comum dentro do nosso cotidiano, beleza? Ó, vamos voltar aí para o slide. Fala da conduta de fabricação ou adulteração. Fabricação, que seria cria-se a moeda falsa, e a adulteração, utiliza-se moeda verdadeira para transformar em outra, certo? É aquilo que eu volto a falar. A adulteração ela não é tão comum, porque você fala, utiliza-se a moeda verdadeira para transformar em outra falsa. Então, nesse caso, você não vê isso de uma forma tão comum. Já a questão da fabricação é você utilizar realmente, né, uma moeda verdadeira, mas para fabricar outras, tá? Então isso é o que é mais comum nesse momento aí, beleza? Ó, o sujeito nesse caso aqui, por ser um crime comum, voltando aqui para mim, crime comum, pessoal,
quando a gente fala na classificação de um crime comum, o crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, no seu sujeito ativo, eu posso ter qualquer pessoa figurando como um agente da conduta, já que não se trata de um crime próprio que precisa ou que tem essa necessidade de uma qualidade específica, tá? Então, nesse crime aqui de moeda falsa, você já tem por ciência que a classificação do crime do artigo 289 é um crime comum e por crime comum subentende que é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, certo? Crime comum, sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Já o sujeito passivo é o Estado. Então você veja que quando o legislador ele cria os crimes contra a fé pública, ele traz uma proteção, o objeto jurídico nesse caso seria a proteção, né, dessa segurança jurídica, das moedas que estão em circulação, a proteção das relações comerciais e das relações jurídicas, e o sujeito passivo, aquela pessoa que tem ali a lesão ao seu bem, seria o Estado. Tá? Então, quando eu falsifico uma nota de 100, eu estou atingindo diretamente o Estado. Então, figura como sujeito passivo nessa situação aqui, o sujeito passivo, o Estado. Beleza? Ó, importante também, pessoal, destacar que o tipo penal, ele deixa claro, tá? Que não trata-se de qualquer moeda, mas somente daquela que esteja em curso legal no Brasil ou no exterior, beleza? Então, é aquela ideia que eu passei anteriormente. Quando o tipo penal, ele fala que, ele deixa claro, na verdade, que trata-se de qualquer moeda, mas somente aquelas que estejam em curso legal são aquelas que estão dentro da vigência ainda hoje. Tá? Então, o real, o euro, o dólar, beleza? Então, não se fala no crime de moeda falsa quando você tem uma falsificação, quando você tem uma fabricação, uma adulteração de uma moeda que não está mais em vigência dentro do nosso regulamento aqui brasileiro, tá? Então, teve uma falsificação de um cruzeiro, tá? Que é uma moeda anterior ao real. Então, não se faz... É necessário enquadrar essa conduta como uma conduta de moeda falsa, beleza? Então, só vai ser o crime de moeda falsa essa falsificação, essa fabricação, essa adulteração da moeda que esteja em curso legal dentro do nosso país ou no exterior, certo? Então, é um elemento normativo. Sempre que a gente quiser identificar, pessoal, o tipo penal, a gente vai observar algumas características que são importantes. Todo crime, ele tem a sua objetividade jurídica, que seria aquilo que o legislador está protegendo. Vai ter o objeto material, que seria sobre quem recai a conduta. Tá? A gente vai observar o que é o elemento subjetivo, o que é o elemento normativo, quais são os sujeitos, quem é que pode ser o sujeito, tanto o sujeito ativo como o sujeito passivo. Isso é importantíssimo. E no crime de moeda falsa, o elemento normativo é importantíssimo. Por que o elemento normativo é importantíssimo? Porque a gente precisa saber em qual momento o agente ele vai estar figurando. Se é no momento da falsificação, se é no momento da fabricação, se é no momento da adulteração, isso é importantíssimo. Então o elemento normativo, ele é quem vai dizer qual o momento do crime, se ele foi consumado, se ele não foi consumado, se é passível a tentativa. Por isso que é importante, e eu volto sempre a falar em todas as aulas, a interpretação do texto de lei. Quer saber realmente o que é que fala, né? Vai lá no texto de lei, lê o que fala o texto de lei e interpreta. Essas informações que a gente traz são as informações importantes acerca desse artigo, acerca desse assunto, mas o mais importante é essa leitura específica do que o texto normativo fala. Então, o elemento normativo, ele vai dizer, por exemplo, é importante a gente observar o elemento normativo que fala, que seria a moeda que está em curso legal no país ou no estrangeiro. Então, você já entende de cara que se não for uma moeda que está em vigência, que está em circulação, logo não vai estar dentro do crime de moeda falsa. Elemento normativo. Certo? Ó. Vamos passar aqui. Informação importante. Eu trouxe essa informação, considero de grande relevância, porque acontece normalmente isso aí também no cotidiano, tá? Ó, se a falsificação for grosseira, não há crime,
por não possuir potencialidade lesiva. Eis que, ausente a chamada aptidão para iludir, poderá, contudo, configurar crime de estelionato, caso o agente consiga obter alguma vantagem indevida em prejuízo de alguém ao utilizar a cédula falsificada. Vê só, por que essa informação é importante? Faz parte, tá, do elemento normativo do artigo 289 do crime, né, de moeda falsa, que essa cédula, essa moeda, tá, esse documento aí que o tipo penal fala, ele se aproxime o máximo possível daquele que seria o verdadeiro, tá? Então é necessário que essa falsificação ela tenha o máximo da aparência da original, para que eu possa também ter a configuração do delito. Porque veja, se a falsificação ela for tão grosseira a ponto de não chegar próximo do que seria a nota, por exemplo, vamos trazer um exemplo. O cara que quer falsificar a nota de R$100 e começa a imprimir a foto num papel de folha A4, por exemplo. Tá? Então é uma falsificação tão grosseira que não há que se falar em crime, justamente por conta digamos que da fraca potencialidade que essa nota falsificada ali teria. Tá? Então é um papel visivelmente falsificado. Né? Então, se você se depara com uma situação como essa, em que há ausência de potencialidade lesiva, você já vai se deparar com a modalidade de uma conduta totalmente diferente da que o artigo 289 fala. Aí ele traz essa ressalva aí no slide, eu coloquei, que se o agente se valer dessa nota falsa e ele conseguir obter alguma vantagem indevida, já não estaria dentro dessa modalidade do artigo 289 e sim do estelionato, tá? Porque através dessa moeda falsa aí, dessa nota falsa, ele causou um prejuízo a alguém. Tá? Então ele já entra dentro de um tipo penal totalmente diferente. Por isso que é importante a leitura do tipo penal para identificar onde o agente ele vai se enquadrar, certo? É uma informação que eu trouxe que é importante. Por quê? Porque se eu não tiver os requisitos lá do tipo penal todos preenchidos, não há que se falar em crime. O crime ele tem que estar todo completo. Ou eu posso falar, por exemplo, uma tentativa. Logicamente que se tiver a modalidade tentada, tá certo? Então, se eu não tiver todos os elementos normativos preenchidos, não há que se falar em crime. Porque eu preciso ter ele todo tipificado, eu preciso ter ele todo normatizado, tá? Para que eu possa falar no crime, certo? Ó, sim, antes da gente adiantar, quando eu trouxe esse exemplo aí, né, que eu coloquei em atenção, que se a falsificação for grosseira demais, há um entendimento doutrinário, certo? Se eu não me engano, ou é de Hungria ou é de Magalhães Noronha. Ele fala que justamente a moeda, né, essa falsificação da nota ou moeda, ela precisa chegar o máximo, né, dessa proximidade da verdadeira. Por quê? A ponto de eu conseguir iludir alguém, iludir um ser humano qualquer, tá? Não precisa ser a ponto de ludibriar um perito responsável por avaliar se a nota é ou não verdadeira. Não é esse o ponto que o legislador ele fala, até porque não é esse o ponto que ele vai trazer também. Seria a nota, né, a ponto de iludir uma pessoa comum nessa relação comercial, por exemplo. Então há essa necessidade de que a nota, essa moeda, ela tem essa proximidade, a nota original, a nota verdadeira, a ponto de iludir, a ponto de enganar uma pessoa numa relação comercial ou numa relação jurídica também, beleza? É uma característica que precisa ter, é um elemento normativo aí da conduta, certo? Ó, o elemento subjetivo é o dolo, tá? Não há aí nenhuma especial finalidade de agir, tá? E não se admite na forma culposa. A observação também importante dessa modalidade do artigo 289 aqui, que a gente está trabalhando, que seria o crime de moeda falsa, não se admite a modalidade culposa, tá certo? A gente vai ver aí que existem as figuras equiparadas, a gente vai ver que existe a forma privilegiada, as qualificadoras, e a gente vai observar que não existe essa modalidade culposa, tá? Então, nesse primeiro momento, elemento subjetivo, dolo, então é a intenção, mas não é exigido, na verdade, nenhuma especial finalidade nessa conduta do agente, apenas a intenção, certo? Ó, o delito ele se consuma no momento em que a moeda ela é fabricada ou alterada, não sendo necessário que ela entre em circulação.
Outra observação importantíssima. Eu tenho a fabricação dessa moeda, eu tenho a fabricação dessa cédula, e para que eu possa realmente estar inserido dentro do tipo penal, eu preciso colocar essa moeda em circulação? O legislador ele fala que não. E esse é um entendimento pacificado já pelos doutrinadores, tá? Não necessário que essa moeda ela seja colocada em circulação para que eu tenha o crime consumado. Então, a partir do momento em que eu tenho a moeda fabricada, eu já tenho a consumação do delito do artigo 289, certo? Então, não esqueça disso. Ah, eu preciso ter a circulação dessa moeda para configurar o delito. Não, não é necessário. Eu preciso apenas ter a fabricação, tá? Ou eu posso alterá-la e aí eu já vou estar inserido dentro do tipo penal, beleza? Não necessário circulação dela para consumar o delito. Então, fui pego ali no momento que estava fabricando, vou ter o delito consumado. Tá? Então, se a questão fala que para que a conduta esteja configurada, para que a conduta esteja consumada, é necessário que ela tenha sido posta em circulação, você já sabe que a afirmativa está errada. Beleza? Eu não necessito, como característica do tipo penal, que essa moeda ela esteja em circulação. Eu só preciso que ela tenha sido fabricada. Fabricou a moeda falsa, meu amigo, já está inserido dentro do tipo penal ali do artigo 289. Beleza? Vamos adiantar aqui. Figura equiparada. O parágrafo 1º, pessoal, ele vai trazer aí uma forma equiparada, tá, do que seria a moeda falsa. Criminalizando a conduta de quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. A pena, portanto, será a mesma do caput. O que é que ele quer dizer aqui, o legislador, com a figura equiparada? Nessa situação da figura equiparada que traz o parágrafo 1º, perdão, ele vai criminalizar a conduta de quem, por conta própria, tá? Ele importa, exporta, ele vende, ele troca a moeda. Não necessariamente aqui vai figurar dentro do tipo penal a pessoa que falsificou, a pessoa que fabricou a moeda. Nesse caso vai ser aquela pessoa que está corroborando para com que essa moeda falsa ela venha a entrar em circulação. Quando a gente fala aí nessa primeira modalidade, que seria exportar, significa fazer sair essa moeda do território nacional. Então é aquela pessoa que recebeu a moeda ou a cédula falsificada e, através disso, conseguiu exportar ela para que ela viesse a um país diferente do nosso. Ela vai figurar perfeitamente dentro dessa modalidade. Outra observação importante, você vê que aí há uma multiplicidade de condutas, tá? Porém, a gente fala de um crime único nessa situação aqui, tá certo? Porque normalmente a gente se depara com essas condutas em que há vários verbos onde o agente ele pode figurar, tá? Então seria uma multiplicidade de condutas aí também, beleza? Esse segundo ponto, que seria adquirir, normalmente consiste o quê? O que seria adquirir? É você obter de forma onerosa ou gratuita, tá? A moeda falsificada. Então eu sei que fulaninho está fabricando, tá? Essas moedas falsificadas e eu vou lá pegar 10 notas de 100 reais, certo? E eu adquiro de forma onerosa. Vou lá e pago pelas 10 notas de 100, sei lá, 50 reais. Então eu estou adquirindo de forma onerosa. Quando a gente fala onerosa, dinheiro, tá? Estou pagando por aquilo ali. Ou gratuita, tá? Então o tipo penal ele fala que pode ser também essa forma de adquirir essa moeda falsificada de forma gratuita também, beleza? Mas essa modalidade, tanto onerosa como gratuita, figura na modalidade equiparada do parágrafo 1º. Vender seria outro verbo aí do tipo penal do parágrafo 1º. E aí seria alienar essa moeda falsa, tá certo? A um terceiro. Digamos que eu peguei essa moeda falsa, e aí ao pegar essa moeda falsa eu vou e vendo a um terceiro, certo? Então não fui eu que fabriquei, tá certo? Eu peguei essas moedas e fui lá, essa cédula, né? E alienei para um terceiro, repassei para um terceiro. E aí esse terceiro me pagou algo por aquelas moedas, então eu vou estar figurado perfeitamente aqui no parágrafo 1º, beleza? A outra seria trocar, tá? Nesse caso aí de trocar, pessoal, seria a permuta, né, de uma moeda falsa. Você tem a moeda falsa, troca por algum bem, tá? Então se enquadra perfeitamente aqui também, beleza? Outra questão aqui nesse caso, ceder, tá?
você abdicar da moeda em favor de um terceiro. Emprestar é quando você cede essa moeda para alguém, tá? Com a condição de que você vai ter ela restituída posteriormente, tá? Guardar é você ter sobre os seus cuidados a moeda falsa. Então você não fabricou, você não falsificou, mas você tem essas, sei lá, 50 notas de 100 reais guardadas em sua residência. Então você guardar essas notas, você vai ter a figura equiparada da moeda falsa. Beleza? Então muito cuidado aí quando se deparar com uma nota falsa. A indicação ao se deparar com uma nota falsa, deixo logo a dica, é procurar a autoridade competente, que no nosso caso aqui, a gente vai procurar a delegacia da Polícia Federal para notificar que você está recebendo uma moeda falsa. Beleza? Porque se é isso, você notificou, você percebeu que você recebeu uma moeda falsa e você colocá-la em circulação novamente, você já vai estar inserido em outro tipo penal que a gente vai ver mais adiante. Então a dica é essa, recebeu uma nota falsa ou simplesmente achou alguma nota falsa por aí, não tenta colocar ela em circulação enganando seu ninguém não, porque se você der azar e alguém na hora, no momento, identificar que você estava ali utilizando de má fé, você responde esse procedimento da moeda falsa, beleza? Que a gente vai ver mais adiante aí, certo? E introduzir na circulação é justamente isso, colocar a moeda em circulação, entendeu? Já colocando ela, velho, como se verdadeira ela fosse. Então você está introduzindo ela em circulação. Você vê que o tipo penal ele é parecido, tá? Então tem que se atentar bem a cada um desses tipos penais aqui do parágrafo 1º para não confundir, certo? Ó, tem a forma privilegiada, tá? Que seria justamente o parágrafo 2º aí. Dentro dessa situação aqui, da forma privilegiada, a gente vai estar diante da situação que normalmente o agente de boa fé, tá? Ele recebe a moeda falsa e nesse caso ele não conhecia a moeda falsa naquele momento, tá? Então essa forma privilegiada é o seguinte, eu recebo a moeda falsa de boa fé, tá? Digamos que eu tenho um mercadinho, sei lá, uma padaria, recebo uma nota de 100 reais, eu não tenho máquinas necessárias para identificar a veracidade daquela nota. Eu vou a olho nu, né? E eu não consegui identificar ali que aquela moeda ela era falsa. Então eu recebi ela de boa fé. Mas, é o exemplo que eu estava falando anteriormente. Eu deveria procurar a autoridade competente para notificar o recebimento dessa moeda falsa, dessa cédula falsa, e tirá-la de circulação, mas eu não fiz. Eu simplesmente peguei essa nota falsa e reinseri ela novamente no mercado, coloquei ela em circulação novamente. Então estaremos aqui diante da forma privilegiada, que é o parágrafo 2º, certo? Aí o que fala o parágrafo 2º? Quem, tendo recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Certo? Então, aqui, pessoal, por que a penalidade ela é menor? Por que temos uma represália menor para essa conduta? Porque o ato do recebimento foi de boa fé. Tá? Então, eu não recebi essa nota sabendo que ela era falsa e fui logo em seguida colocá-la em circulação, porque aí eu não estaria dentro desse tipo penal da forma privilegiada. Então, nesse caso, o normal, que seria restituir a nota, né, para a autoridade competente, para que sejam tomadas as medidas cabíveis, não, eu coloquei ela em circulação novamente. Então, o tipo penal ele fala justamente isso, que é aquela pessoa que, ao perceber, posteriormente, ele recebeu de boa fé, não sabendo que era uma nota falsa, mas posteriormente percebeu que era falsa e colocou em circulação novamente, já conhecendo, tá? Depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então aqui a gente já tem uma penalidade menor, então quando a gente tem uma pena desse nível aqui, que é do parágrafo 2º, já subentende-se que pode ter, por exemplo, uma suspensão condicional do processo, né? Aquelas questões do juizado especial e tudo mais. Beleza? A gente vai finalizar esse bloco e no próximo a gente dá continuidade. Beleza?